nós temos ainda alguns minutos para perguntas, discussão. Carla, eu gostaria de saber, já que você, pelo jeito, tem uma larga experiência com o Dival Buoto, eu gostaria de saber, principalmente no sexo feminino, as desvantagens, né, que você haja encontrado, porque eu, por exemplo, tenho um certo medo, principalmente o ovário micropolicístico, então eu gostaria de saber como fica o Dival Buoto ante essa possibilidade e também ante, vamos dizer, a periculosidade de uma gestação, que parece que caiu um pouco com o Dival Buoto, essa periculosidade, mas ainda residua um pouco. Então, e gostaria de saber também com relação ao ganho de peso. Bom, respondendo aí a pergunta, na verdade, como a migrânia crônica ela não é assim uma doença muito da idade nova, geralmente o indivíduo apresenta a migrânia por volta da sua segunda década de vida, que vai aumentando progressivamente, e por volta dos 40 anos ele apresenta migrânia crônica, não é isso? E depois da crônica talvez ela vire refratária. Mas a mulher não é, assim, uma mulher jovem não é o ideal para que a gente use isso, principalmente se a mulher tem ovário policísticos. Mas na migrânia refratária, na migrânia crônica, nós precisamos de usar esse medicamento, faz parte do arsenal, do nosso arsenal terapêutico. E essas mulheres, elas já estão geralmente numa fase mais avançada de idade. Nós estamos falando de casos crônicos, de casos difíceis. Com relação ao ganho de peso, aquele estudo que eu mostrei, há ganho de peso em geral. Mas esses estudos estão mostrando assim, que isso pode interferir de um modo significativo na vida do doente? Será que você melhora alguma coisa e acaba piorando metabolicamente outros parâmetros? Esses estudos mais novos têm nos mostrado que não é isso que acontece. Parece que aumenta o LDL, aumenta o colesterol total, diminui a chance de doença coronariana. Então, acho que nós não estamos fazendo mal, não. Tem uma pergunta, como aqui não há apenas neurologistas e cefaliatras, eu percebo que ainda prevalece um certo temor sobre a utilização do neuromodulador, do anticonvulsivante, entre não neurologistas acostumados a utilizá-los. E eu também acho que é preciso haver um esclarecimento mais prático de como iniciar e escalonar essas doses. Então, eu gostaria que vocês dois pudessem falar um pouco sobre isso, a experiência de vocês com a tolerabilidade do Depakote, principalmente a formulação ER, e com o uso ER, tá bom? Depakote ER, para agradar o professor Pedro. E a utilização, a maneira prática de utilizar, porque percebe-se que muitos não neurologistas ainda guardam as más recordações das épocas anteriores com os outros anticonvulsivantes. Eu acho que essa pergunta é muito importante e eu gostaria de dizer o seguinte: na prática, nós temos uma tolerabilidade com esses medicamentos que é semelhante aos demais medicamentos que existem para a prevenção das cefaleias em geral. Mas, para todos os medicamentos, existe uma norma geral que nós devemos seguir, quando se trata de prevenção de cefaleia, que é nós começarmos em doses mais baixas e aumentarmos gradativamente. E, em geral, nós não seguimos muito as recomendações que são feitas em forma de receita de bolo, que diz assim, começa com uma dose, depois de 15 dias aumenta a dose. Com muita frequência nós aumentamos de acordo com a tolerabilidade do paciente, porque isso é variável, né? E então o que nós fazemos? Vamos falar de forma prática. Com relação ao Divalproato, o Depakote, antes da formulação ER, antes dessa formulação, o que nós usávamos? Nós costumávamos começar com 250 miligramas à noite, passados 14, 20 dias, passava para fazer 250 de manhã e 250 à noite, e até chegarmos a 1 grama. Com a formulação ER, nós conseguimos iniciar com 500 miligramas em dose única sem problemas. Na verdade, é interessante, eu acho que dá menos problemas a 500 do ER do que usar o de 250
da formulação habitual. Então, acho que houve uma melhora muito grande na tolerabilidade com essa formulação. Depois de um tempo de uso de 500 miligramas, havendo necessidade, a gente vai aos 1.000 miligramas. É lógico que isso nós estamos falando nos casos comuns. Se nós formos falar de casos mais sérios, como os que foram apresentados aqui, com certeza a gente vai até chegar a doses mais altas do que essas. Com relação a outros medicamentos, como por exemplo o topiramato, o mesmo cuidado é necessário. Nós vamos começar com 25 miligramas dia, aumentar gradativamente, passa a fazer 25 duas vezes ao dia, posteriormente aumentando para 75 miligramas, e a dose-alvo seria de 100 miligramas. Mas na verdade, na prática, nós hoje usamos muito mesmo os neuromoduladores, e o que nós percebemos é que, na verdade, são remédios que dão um retorno muito bom, dão satisfação para a gente, você vê o resultado que os pacientes apresentam. De tal maneira que a tolerabilidade, se em alguns pacientes existem problemas, eles não são maiores do que com as outras drogas, e eu acho que o resultado é um resultado muito bom. Então, acho que vocês devem se encorajar de utilizar, de começar, né? Vai experimentando, né? Porque depois vocês vão gostar. Não sei se a Carla gostaria de complementar alguma coisa. Eu concordo que essa nova formulação, na formulação de liberação prolongada, esses efeitos assim, gastrointestinais, eles foram muito diminuídos. E eu não sei assim, se vale a pena você abrir mão dessa nova formulação em função de uma quantidade posológica menor de 250 de liberação imediata, com aumento imediato na concentração plasmática. Então, acho que talvez você deve optar por uma dosagem maior, que nós sabemos que é 20% menor do que nós estamos enxergando. Na verdade, os 500 miligramas são 20% a menos. Nós estamos quase chegando no 250, só com uma tecnologia melhor. Eu acho que deve ser começado direto mesmo com a dose de 500 uma vez no jantar. Bom, gostaria de parabenizar os dois. Acho que o Jano fez uma revisão muito interessante sobre a classificação. E tinha uma pergunta para cada um. Jano, quando você tem um paciente que tinha migrânia e começa a fazer cefaleia por abuso de medicação, você dá o diagnóstico na avaliação transversal de migrânia, mais cefaleia por abuso de medicação. Retira o abuso e o paciente não melhora. Então, ele tem o quê? Migrânia mais cefaleia por abuso e mais migrânia crônica? Isso me confundiu um pouco, porque com a revisão dos critérios de cefaleia por abuso de medicação, você não usa mais o termo provável. Se há abuso, há abuso. Então, como você classifica o paciente que tinha migrânia, abuso de analgésico e não melhora? Ele fica com qual diagnóstico? E a outra consideração para a Carla é a seguinte: eu sinto que às vezes a gente vive na medicina um certo... a gente tem que oferecer alívio para o paciente dando droga, dando medicação. E no nosso ambulatório, em Belo Horizonte, a gente tem visto que os pacientes com comorbidade psiquiátrica grave, né, tipo transtorno histriônico, etc., a gente tem começado a fazer o washout, que é tirar as drogas, porque ele não vai morrer da migrânia, mas ele pode morrer de uma complicação do tratamento. Será que a gente tem que sempre manter essa busca desenfreada pela melhora do paciente, dando mais profilático? Será que tem alguns pacientes que a gente não tem que botar o pé no freio? Eu vou primeiro interferir na resposta do Jano, depois eu falo a minha, depois eu completo. Se você me diz que tem um paciente que você faz o diagnóstico na primeira consulta, significa que você vai mudar o diagnóstico na segunda consulta, é isso? Você suspende o analgésico para depois mudar, então nós não estamos falando a mesma língua. Porque o seu diagnóstico tem que ser imediato na primeira consulta. Pode ser que posteriormente você tenha um novo diagnóstico ou uma nova abordagem. Mas, inicialmente, ele tem que ter um diagnóstico, ele tem que sair dali com um diagnóstico, ele não tem que esperar 2 meses para melhorar. E nem tem que esperar a retirada de analgésico, concorda? Então, o seu diagnóstico pode ser um, que depois pode ser outro. Mas ele tem que entrar na classificação com os dois. Mas nós temos um problema aí, que é o seguinte: a definição de cefaleia por abuso de analgésico inclui que 2 meses sem o analgésico tem que melhorar. Se não melhorou, não é cefaleia por abuso de analgésico. Não existe mais o abuso de analgésico. Oi? Por isso que saiu da classificação.